Bom dia, queridos. Hoje é terça-feira. Tudo bem com vocês? Um bom café com evangelho para nós, para que a gente comece o dia com muita energia positiva. Bom dia, Kátia. Bom dia, irmã. Bom dia, Delminha. Quanto tempo? Olá, André. Bom dia. Bom dia a todos. Muito bom dia. E aí, pessoal, bom dia, todo mundo que está chegando. Hoje eu mudei um pouquinho o lugar aqui onde eu vou fazer o estudo, porque eu esqueci de botar para carregar o telefone. E aí não dava para ele ficar em pezinho na mesa. Então eu tô assim meio de lado, meio jogada aqui no chão para a almofada apoiar. Mas tá bom, tá confortável. Oi, Val, bom dia. Seu Walter, muito bom dia. Um beijo grande na Yolanda. Um beijão nela. Muita saudade de vocês. E aí entrou a nossa Elô da Mocidade Jovem Suave. Deixa eu colocar ela aqui. No fone, né? Vamos ver se dessa vez entra direitinho. Olha ela aí. Bom Oi, dia. bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Bom dia, querida. Bom dia. Deixa eu aumentar aqui para eu poder te ouvir melhor. Pronto. Tá me Seja ouvindo? bem-vinda mais uma vez, Elô, no café. Tá falhando um pouquinho, tá? Eu não sei se é a minha internet, mas eu tô achando que tá falhando um pouquinho você. Trava assim, congela a imagem. Acho que agora melhorou. Não sei. Melhorou? Acho que ainda tá vendo tudo. Bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia para todo mundo. E aí está a Elô, para quem não viu a primeira vez a live dela com a gente. A Elô é da Mocidade Jovem Suave e hoje está aí de novo para ajudar a gente. Eu estou tentando ver se tem alguma coisa no meu telefone. Acho que não. Acho que vai normalizar. E é isso. E com a Elô hoje a gente vai terminar o capítulo 8º na Isso. instrução dos Espíritos, que fala sobre bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Eu não sei se é assim que está no seu livro, É que às assim. vezes as palavras mudam um pouquinho de livro para livro. E é isso. Vamos terminar hoje o capítulo 8 com essa leitura. E a Elô pediu para fazer a prece inicial hoje, não foi isso? Foi. Se Podemos? quiser falar alguma coisa ou já começar com a prece, fica à vontade. Não, hoje eu vou comentando durante o evangelho. Então tá ótimo. Viu? Então, pode Então, fazer. Vamos lá. vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por mais um dia que se inicia. Mais uma oportunidade de vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, nos dar mais uma oportunidade para isso. Que esse dia seja um dia proveitoso, de muita reflexão, que esse Evangelho nos traga muita reflexão, muito aprendizado, e que os bons espíritos estejam conosco, que assim seja. Que assim seja. Então, para quem tem medo de fazer a prece, né? Porque às vezes a gente fica com receio, a prece ela É precisa verdade. ser assim, né? Ela pode ser simples, o importante é que ela fale aquilo que o coração deseja. E é É uma isso. prática também. Eu acho que o pessoal que às vezes está começando no espiritismo, seja jovem ou não, fica mais acuado porque
você vai falar para as outras pessoas, é normal, né? Mas se você praticar, se você, com o tempo, desejar fazer mais preces num grupo de estudo, numa mocidade, você vai acabando, vai ficando desinibido e vai ficando tudo certo depois. Exato. A prece é um exercício também, né? De Isso é conversar. verdade. E se a gente não praticar entre nós e Deus ali, só ali no tete a tete, fica difícil a gente fazer depois, quando tem que compartilhar as palavras, né, com outras pessoas. Então, fica o convite para a Sim. gente estar em prece aí, quem ainda tem essa dificuldade, né, tem receio ou vergonha. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, mais natural acaba saindo a nossa prece. Então, a E às intimidade é. vezes também, e às vezes Oi? também, às vezes também é uma questão. Não necessariamente você precisa estar num local para fazer uma prece, conversar com Deus. Às vezes você está lavando uma louça, você pode conversar com Deus. Eu sou muito assim, eu não tenho o costume, é um erro meu, mas eu não tenho um costume de deitar na cama e fazer a minha prece da noite. Mas durante o dia eu meio que converso com Deus, então eu deveria fazer a prece à noite, porque às vezes eu esqueço. Mas o que eu quero dizer é que você pode, durante o seu dia, conversar com Deus, fazer sua prece, se você está sentindo alguma coisa, ou se você não estiver sentindo nada mesmo, às vezes você está pensando. Eu sou muito assim, você vai criando uma intimidade e a prece vai fluindo. Exato, exatamente. A Luana perguntou se pode colocar um copo de água para fluidificar durante o café. Pode, com certeza, né? Assim como a gente faz quando a gente faz o evangelho no lar, Uhum. ou quando a gente faz uma prece sentida e a gente pede que os bons espíritos fluidifiquem, né, aquela água. Então, pode sim, com certeza. Muito bem lembrado. Vamos começar a leitura, então? Vamos. Esse Então, capítulo eu vi que ele é bem curtinho, mas tem umas coisas legais pra gente falar. então, vamos lá. Vamos? Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom! Ela perdeu a vista e as trevas as envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu e olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes, em recompensa da vossa abnegação. Aqui ele fala sobre a prece, né, que a gente estava falando antes, né? E Exatamente. estudando um pouquinho a página, eu procurei em alguns sites na internet, um pouco mais, esclarecendo um pouco mais a página, né? Porque naquele livro do roteiro espírita não tem aquele verdinho. É um livro que a gente consegue ampliar mais a nossa percepção das páginas, não acaba não tendo. Aí eu fui procurar na internet e ele fala justamente da questão da prece, da importância de você fazer a prece do fundo do coração, como diz aqui no próprio Evangelho. Que é aquela questão. Você colocar a sua fé naquilo, você colocar a sua vontade naquilo é o que vai fazer a diferença. Não necessariamente uma palavra, um símbolo ou uma água, né? Que a gente estava falando da água, né? É o que você coloca nela, né? O que você transmite, né? E aí ele está falando que se você fizer do fundo do coração, Deus vai te ouvir de alguma forma. Não necessariamente.
vai nos atender da forma como a gente quer, porque nossos olhos são diferentes, né? O nosso olhar para isso é diferente. Mas vai nos atender em algum momento. Exato. A gente já sabe que não há prece sem resposta, né? Só que nem sempre a Uhum. resposta à nossa prece, ela é exatamente aquilo que a gente pediu. Porque Deus não está ali para ficar atendendo os nossos caprichos, né? Tanto que ele fala ali que cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Porque a gente sabe que os males que acabam atingindo o nosso corpo, eles foram antes causados pelos males do espírito, né? Seja nesta vida ou em outra. Porque nem todas as doenças a gente traz por karma do passado. Muitas a gente comete aqui mesmo, pequenos equívocos em ações irresponsáveis, né? Atitudes que denotam uma falta de amor próprio até, quando a gente trata mal o nosso corpo físico e acaba adoecendo. Então, no fim das contas, a responsabilidade é nossa. A gente Sim. fazer essa prece, como ele colocou ali, ele destaca a abnegação, né? O fato da gente reconhecer a nossa parcela de responsabilidade ali, reconhecer ainda a nossa necessidade de evoluir e pedir a Deus que nos cure ou nos fortaleça para aquele momento, né? Então ele ensina ali que algumas vezes até mesmo essa cura é dada, né? Por recompensa a essa abnegação, ou quando aquele espírito já aprendeu o que precisava dentro daquela enfermidade que ele está passando, Uhum. né? E aí a gente começa a pensar até mesmo nas curas de Jesus. Por que é que Jesus curava a uns e não curava a todos? Justamente porque ele conhecia, né? Jesus conseguia olhar para aquele irmão e reconhecer nele as necessidades daquele irmão, reconhecer a causa verdadeira daquelas enfermidades e algumas vezes ele sabia que estava ali findada a necessidade de expiação ou de prova daquela criatura. Exato. E aqui ele fala, que a gente não comentou, mas ele fala justamente de uma pessoa cega, né? De uma pessoa que não tem a visão. Exatamente. Eu estou tentando entender aqui o que Luana perguntou. Deus não é o gênio da lâmpada, ele vai nos dar aquilo que fizemos por merecer e na hora certa. Isso. Ah, tá. Ela está cumprimentando o Sérgio, agora entendi. Vamos lá. Pode continuar, meu amor. Tá. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhe serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais que vós que tendes. Quando Deus descerrar as pálpebras a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias, então, que te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Quer comentar? Acho que travou. O pessoal tá falando que travou. É, tá um pouquinho travando. Eu não sei se é o seu ou se é o meu. Alguém diz aí para mim se é a minha internet, que se for o caso é da Elo, porque senão eu reinicio ali o roteador, mas eu acho que para mim parece ser lá na Elo. Então vamos lá. O comentário que eu tenho para fazer enquanto a Elo reconecta ali
é que ele está lembrando aqui do que a gente falou, né, nesse capítulo lá, quando a gente começou ele com a Delma, que a gente falou sobre os escândalos, né? Se a sua mão é motivo de escândalo, corta e tudo mais. E a gente falou até que isso era numa linguagem figurada, né? Claro que ninguém vai cortar a mão propositalmente, mas que tudo aquilo que nos parece um não, que nos parece uma limitação, na verdade, pode estar sendo uma oportunidade da gente evoluir no sentido de não tornar a errar daquela mesma forma. E aí, nesse estudo, a gente até falou sobre o que é que a gente pode analisar na nossa própria vida de ser um motivo de escândalo e que a gente pode cortar. O ideal, se a gente já fosse evoluído, é que a gente olhasse, né, para aquela situação e falasse assim: não, eu não posso errar mais nisso. Então, em vez de cortar, eu vou mudar, vou sublimar a minha situação, vou ressignificar isso de outra forma. Só que como a gente não é evoluído bastante e a gente não dá um salto assim, o ideal primeiro é que a gente se abstenha, né, daquilo, para que a gente consiga se preparar, se fortalecer, evoluir, amadurecer, para que novamente a gente tendo a oportunidade de ter acesso àquilo, a gente já tenha um outro tipo de comportamento. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, das redes sociais, né? Que há alguns anos, eu não lembro se são 2 ou 3 anos, eu, por exemplo, fechei, apaguei meu aplicativo do Facebook e não voltei mais. E aí depois eu fiquei pensando assim, poxa, o certo, né? Enquanto espírita, era eu estar lá tentando domar as minhas mais inclinações e continuar lá e tentando ter paciência e tudo mais. Mas não, eu fui lá e cortei. Hoje em dia eu percebo com esse estudo que faz parte da nossa evolução. Então, às vezes, aquele irmão com quem a gente não consegue se dar, que a gente até gostaria, né, por tudo que a gente aprendeu, vá lá e reconcilia-te com teu irmão. Se não é possível, se a gente ainda não consegue lidar com isso, o melhor, o primeiro momento é afastar, né? Porque a gente ainda não está evoluído o suficiente para mudar uma situação da água para o vinho, né? Então, o que ele nos convida é que a gente afaste-se daquilo que a gente sabe que pode levar a um comportamento que possa nos comprometer, para que a gente amadureça e depois seja novamente convidado àquela situação. Então, o que ele está dizendo aqui é que, por exemplo, não quer dizer que seja um diagnóstico e que todas as pessoas com deficiência visual sejam exatamente por isso. Ah, fez mau uso do olho, por isso que agora tem problema de vista. Não é isso. Mas, de uma forma geral, o que ele quer dizer é que, se hoje você tem essa dificuldade, é porque alguma necessidade maior precisa ser aproveitada nela. Porque Deus jamais ia te dar uma limitação, ia te permitir uma doença, uma enfermidade ou alguma coisa que não fosse para seu próprio proveito, né? Então, ele deu esse Sim, exemplo do cego, que se em outra situação não fez um bom uso da visão, agora vai experimentar sem ela, para que possa amadurecer, né, se burilar, se edificar, para que numa outra existência possa fazer um bom uso dela. Porque nós somos seres gradativos, a gente não evolui assim, correndo, né? É em passos de formiga e sem vontade, como diz a música. Tanto que às vezes é preciso que aconteçam esses tormentos, essas situações inesperadas, para que a gente dê uma corridinha, né? O exemplo que a gente falou ontem até com a Gleice, que a gente começou a usar a internet como uma outra forma de disseminar a doutrina espírita, que poderia estar sendo feita já há muito tempo e que foi preciso que agora que a gente despertasse, né? Mesmo com a tecnologia já estando aí há algum tempo. sim. Eu tô Até vendo que dessa. algumas pessoas estão falando que eu tô sumindo. Aí eu queria saber se ainda tá. Só pra É, eu. para mim está um pouquinho embaçada a imagem, mas eu te escuto. Tá. É porque a internet aqui de casa não tá muito boa esses dias. Mas deve ser por Sim. isso. Então comente para mim o que que você. Eu saí falando para poder esperar a internet estabilizar e aí engolir aí a sua fala. Não, mas era exatamente isso, que as enfermidades do corpo refletem as enfermidades da alma. Não tem como. Aquilo não vem do nada para você, né? Ou para mim. Aquilo não vem por acaso, né? Tava falando da turma.
Eu tô te ouvindo ainda, apesar da imagem estar embaçada. Agora caiu de vez. Agora caiu de vez. Não sei se só para mim. Pronto. Tô. Foi? Tá. Então, mas era exatamente isso. E ele fala que, aqui logo no segundo parágrafo, que essa questão, essa bem-aventurança é uma forma de expiar, né? É uma forma de expiação para nós mesmos. Você falou exatamente o que eu ia falar. Mas só completando, é uma. Spoiler. Nada, não, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para um completar o outro, um ajudar o outro. Mas essa expiação é uma forma da gente estar curando as nossas enfermidades. Igual, e como ele fala logo no primeiro parágrafo da prece, que cure primeiro a minha alma e depois o meu corpo. Então, essa cura é gradual. Se você cura a sua alma, automaticamente você vai curar o seu corpo, né? E é a questão da abnegação, né? Do arrependimento, muitas das vezes, né? De você reconhecer aquilo, de você reconhecer aquela enfermidade ou aquela limitação. E muitas das vezes eu vejo hoje em dia as pessoas, elas aceitam, é óbvio que é de pessoa para pessoa, mas eu tenho visto assim as pessoas vendo com melhores olhos as suas enfermidades, as as suas limitações, né? E tirando o melhor proveito daquilo. E é exatamente o que se deve fazer, né? É porque eu, por exemplo, não tenho como falar nesse espaço, porque eu não tenho alguma limitação do tipo. Então, é óbvio que a experiência é daquela pessoa, mas eu vejo muitas pessoas hoje passando por isso de uma forma tão bonita, tão proveitosa, que com certeza é o que cai aqui, né? Ela foi curada primeiro da alma, depois vai ser do corpo, né? Exatamente. Falou muito bem. Muito bem. Vamos lá. Posso ler agora? Pode. Então, vamos lá. Ó, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem divisar. O olho aberto está sempre pronto a causar falência da alma. Ó, meu Deus, caiu o telefone, tá vendo? Isso, falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Isso nos faz mudar, inclusive, a nossa forma de ver as pessoas, né? Porque às vezes a gente julga as pessoas por suas limitações, às vezes a gente se julga melhor do que o outro irmão, porque fisicamente nós estamos, de repente, com um corpo perfeito e tudo mais. E quantas atrocidades a gente pode fazer, né? E não aproveitar bem a saúde, enquanto que aquele irmão, passando por aquela provação, está tendo uma oportunidade evolutiva imensamente maior do que a nossa, né? O quanto é importante a gente estar consciente para que a gente faça bom uso também daquilo que está em perfeitas condições e do instrumento quando o nosso veículo está em condições de ser um veículo usado para o bem, né? Agora a Elo caiu de vez para mim. Será que é só para mim? Alô, alô. Caiu de vez. Não sei se tem alguém ouvindo que esteja perto dela, não sei se Verônica está ouvindo a live. De repente, se você tirasse do Wi-Fi e colocasse no 3G, será que não ia ficar melhor?
por incrível que pareça, às vezes a internet do próprio telefone reage melhor. Então, vamos conversar comigo. Vamos lá. Aí, voltou. Voltou? Elô, será que tirando o Wi-Fi e colocando só o 3 do Tirei. Já telefone, né? tirei. Porque antes eu É. tinha tirado já. Aí tava Aí, travando ainda. Eu voltei pro Wi-Fi, mas agora eu tirei. então, vamos lá. Tá. E aí, pode continuar, pode continuar. Não, já falei bastante, falei muito. Você está me dando hoje muita oportunidade de falar. Eu falei que ia ficar quietinha hoje. Estou falando, Eu, aberto. essa questão, né, da gente ver com bons olhos é a gente que não tem uma enfermidade, por exemplo, né, dos olhos, a gente fazer bom proveito, como você disse, a gente muitas das vezes enxerga tanto com o lado negativo as coisas, né, ou as pessoas, a gente sempre vê com um olhar de confiança, um olhar negativo, né, sobre aquela pessoa, sobre aquela questão, e que a gente às vezes não percebe, é tão comum nosso, tão tão desse mundo, faz tão parte desse mundo que a gente meio que foi crescendo e foi construindo essa barreira, né? Ou esse preconceito, essa preconcepção de algumas pessoas ou de algumas coisas. E às vezes a gente não consegue se dar a chance de conhecer, né, aquilo ou aquela pessoa novamente. E eu, nas minhas anotações, ao ler a página, eu meio que lembrei das crianças, que quando elas nascem, a gente sabe que existe toda a questão da bagagem perispiritual, mas você percebe que as crianças, elas têm um olhar mais singelo para as coisas do mundo, né? Elas têm um olhar mais puro, vamos dizer assim, para as coisas do mundo. Então, elas não percebem muitas maldades, né? Elas não veem muitas maldades. Eu lembro uma questão minha que quando eu era criança eu era muito assim, criança não, de criança para adolescente, eu era assim. E aí, algumas pessoas ficaram me falando, né, sobre a questão de eu ser muito inocente, que eu era muito inocente, mesmo já é, com uma idade já, não sendo tão criança. E aí, por eu ter que ter um olhar mais aberto para as coisas, eu ver algumas malícias, algumas maldades e algumas questões. E aí, aos poucos, eu vi que o meu olhar ficou diferente, mas eu tenho que tomar cuidado que, às vezes, para eu não colocar isso em tudo, né? Esse olhar mais afiado, vamos dizer assim, né? Para percepção em tudo, né? Senão a gente acaba perdendo essa questão de ver o mundo com melhores olhos, né? Porque nem tudo é maldade, Você, nem tudo é. Tá me escutando? você passa a desconfiar de tudo e de todos, né? Isso. Nem tudo a gente tem que desconfiar, nem tudo é maldade, então a gente tem que se atentar nessa questão, né? Somente quem é adulto, a gente que é adulto, né? A gente que tá mais calejado, o pessoal que é mais velho. Exato. O Plum comentou ali que ainda temos esse defeito, julgar. Aquilo que vemos no outro é muitas vezes o nosso próprio defeito. Gente, É um exercício, né, de autoconhecimento, a gente a começar a avaliar como que eu estou olhando para o outro. É um bom comentário, Plum. Muito obrigada aí. Então, como e disse o o Chico, pior do né, a gente tem direito aos outros de ser como quiserem e a nós que sejamos melhores, né, a cada dia. A gente tem que se a gente preocupar tem com. a responsabilidade das nossas ações é nossa, né? Não de mais ninguém. E Tá eu uma gostaria aventura de. até hoje. Uma internet está falhando, a outra, o telefone não para quieto. Vamos seguir. Eu gostei bastante dessa frase que ele fala. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados estão prontos sempre ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Né? Não exatamente fechados os olhos, né? Como diz assim, a gente não interpretar ao pé da letra, mas ter, como posso dizer, mas ter o olhar mais limpo para as questões, né, do mundo. Exatamente.
E é aquela coisa, a gente não precisa é, passar por uma enfermidade, passar por alguma limitação devido a questões de vidas passadas, questões que estamos carregando, por exemplo, uma cegueira, para a gente poder cumprir isso, para a gente poder cumprir os ensinamentos, cumprir não, mas vivenciar os ensinamentos de Jesus, que é a questão Ex- das bem-aventuranças. A gente não tem essa necessidade, mas parece que a gente tem, porque a gente tem que sempre sofrer pela dor, né? O pessoal aqui, o pessoal aqui eu digo, do mundo de prova e expiação, eu acho que a gente sempre tem de sofrer pela dor, né? Porque a gente parece que a gente gosta, né? Mas é porque a gente não consegue passar por isso de uma forma plena, de uma forma mais tranquila, porque a gente meio que não entendeu isso. Mas a gente não precisa, não é necessário, né? Existem espíritos que não precisam passar, que não, durante sua trajetória, conquista deles, não passar por situações difíceis, por expiações, por provas, ou passar por muito pouco, ou ter uma experiência muito suave. Não porque sejam privilegiados, mas porque já Mas, estiveram na situação de exatamente, imperfeição como nós, e aí sim aprenderam que é possível entenderam. evoluir pelos caminhos, os caminhos que atenuam, né, essas dificuldades. Acho que Luana igual ela botou, falou. mesmo que você seja ingênuo e que o outro passe você para trás, não se culpe por ser ingênuo, por ter um olhar limpo. Cada um evolui no tempo. É o que Chico Sim, falou, que a gente tem que se preocupar com exatamente. o nosso, né? Como a gente. Vamos lá. Vou terminar de ler esse item para você ler o 21, tá? Bom, Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de dizer. Antes que eu me afaste, recebei todos vós que vos achais reunidos a minha bênção. Foi psicografado em Paris, em 1863, por Vianney Cura d'Ars. Não sei se é assim que pronuncia, porque eu sempre tenho insegurança em pronunciar estes é, nomes em francês. E é isso, né? E ele fala aqui para animando, né? No caso, essa pessoa para quem ele endereçou a leitura, mas a gente pode pegar o ânimo para a gente, que cada um de nós é cego em algum sentido, né? Cada um de nós, às vezes, permanece colocando uma venda nos olhos em alguma situação. sim, Quantas vezes a gente, por exemplo, termina um relacionamento e aí a gente olha para trás, para aquela relação conturbada e fala assim, gente, tava tudo debaixo do meu nariz. E eu passando a cabeça, eu passando a mão na cabeça e eu achando que amanhã ia ser melhor, mas estava ali e eu me sim, enganando, né? Então, em quantas situações na vida a gente permanece colocando o véu da cegueira? Porque é difícil às vezes encarar a luz, né? Muito difícil. Tem uma história bem rapidinha, para eu não tomar o tempo da sua fala, de um homem que estava numa caverna. Eu já contei isso diversas vezes, está no livro Jesus no Lar. O homem estava numa caverna e aí, muito escuro, ele não enxergava nada e ele só reclamava da vida. Nossa, como sofro, ó dia, ó azar. E aí, um dia, Deus ouviu suas preces, mandou para ele a visita da caridade. A caridade chegou, abraçou ele e botou ele no colo e acalmou, ele dormiu. Quando ele acordou no dia seguinte, começou a reclamar de novo, que o cheiro era insuportável, que ele não enxergava nada, que o corpo dele ardia e tudo mais. Aí Deus ouviu suas preces, mandou a visita da esperança. A esperança chegou, aí botou ele no colo, falou sobre dias melhores, né? Para que ele pensasse no amanhã e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Ele acalmou, dormiu. E assim ficou, e Deus dando a ele a visita de várias almas benevolentes, e nada. Um belo dia, ele de tanto chorar, ele
recebeu então um clarão dentro da caverna, porque Deus havia enviado para ele a visita da verdade. E aí, quando ele finalmente enxergou, porque ele estava esse tempo inteiro sem enxergar, se deparou com a verdade, ele percebeu que a maioria das coisas pelas quais ele reclamava tanto era culpa dele mesmo. Ele estava reclamando do cheiro, mas é porque ele não tomava banho. Ele reclamava das feridas porque ele mesmo se coçava, se martirizava. E então, no final das contas, ele percebeu que para ele resolver tudo aquilo que incomodava ele precisava mudar as atitudes. O que ele fez? Correu, se escondeu em outra caverna, onde ele voltou a não enxergar nada. Porque é difícil, né? Às vezes a gente se mete numa cegueira, que não é necessariamente uma cegueira biológica, mas que a gente às vezes vislumbra ali que a gente está sendo se sabotando. Mas é tão difícil lidar com a verdade e encarar as mudanças que a gente precisa, que a gente se esconde de novo e bota o véu de novo, né? Porque é Exatamente. complicado fazer esse olhar, mexer lá dentro, né? Fazer essa reforma lá dentro. Esse É muito autoconhecimento, né? exato. E a gente estava conversando isso no encontro de mocidade online, né? Que a gente estava fazendo. A gente está fazendo todo sábado. A gente estava falando, né, que a nossa mudança, os bons espíritos falam que não é difícil, não é algo que do tamanho que a gente acha que é, da dificuldade que a gente acha que é, mas a gente tá tão dentro dessa dificuldade, tá tão submerso nisso que a gente se vê meio que tentando subir para a superfície, não consegue, desiste, volta, desiste, volta, mas que muitas das vezes nem é tão fundo assim os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas só basta a nossa vontade, né? Se a gente não tiver vontade, se a gente não tiver o desejo, a gente não faz. E foi a questão da sua história, né? A gente vai se esconder de novo na nossa caverna e vai ficar tudo do jeito vai continuar tudo do jeito que é. Exatamente. A Daisy deu a indicação de um livro que conta a Eu vi vida desse que, espírito aí, ó, é, que fez a uhum. psicografia, diz que é lindíssimo Eu vi e que, coloca o nome de Cura Dars. Então fica a dica eu aí, eu já vi vou. Eu vi sobre ele, né, que ele foi um grande trabalhador, né, e grande incentivador dos ensinamentos de Jesus. Quando eu fui pesquisar um pouquinho dessa página na internet, eu vi um pouquinho sobre ele. Muito legal mesmo. Não sabia que existia um livro agora. Show. Então vamos procurar aí pela indicação da tia Daisy. A Alessandra disse que nós precisamos só dar o primeiro passo. Isso já nos motivará a seguir adiante. Quando você dá o primeiro passo e vê que você sobreviveu a esse primeiro passo, né, a gente continua dando os outros. Dá o Sim. seguinte, nem que seja na ladeira abaixo, que aí você não consegue parar, você vai engatando. Pode seguir, meu amor. É, o item 21 é uma nota, né? Isso. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou o véu sobre os olhos, sobre os, sob- um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se pedem, é, Podem. palavras que se podem, desculpa, traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causada de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o.
E conclui Exato. tudo que a gente estava falando antes, né? Da É. Eu não questão me... da. Pode falar, Pode desculpa. Tô Não, faladeira demais. da questão da nossa vida anterior, da nossa bagagem da vida anterior, né? O que agora estamos escolhendo nessa vida, né? Em que nada é por acaso, como ele fala. As punições não são arbitrárias, né? É com correlação com a falta, com a nossa falta, com a falta que a gente faz, né? A gente comete a falta e a gente, na verdade, não é uma punição, né? Porque eu acho que aqui nesse último parágrafo, até no final, fala a questão da pena de talião. Se você passa por tal enfermidade, porque você fez isso, aquilo, aquilo. Mas não necessariamente assim como você falou no início, né? Não é uma receita de bolo, uma causa e tem aquela reação concreta, de fato, aquela que está falando aqui no livro, por exemplo. Não necessariamente assim, mas, mas que a gente consiga entender que se a gente falhou em algum momento, a gente vai ter que colher essa falha, assim como a gente colhe os bons frutos, assim como a gente colhe as nossas boas ações, as nossas boas, os nossos bons pensamentos, as nossas é, atitudes nas outras vidas que foram boas para a gente, que foram boas para as pessoas. A gente escolhe os dois. A gente não, a gente fala muito de escolher o ruim, né? O mal. Ah, a gente vai colher porque a gente fez outra vez, mas a gente também colhe as coisas boas, né? A gente também colhe as nossas conquistas, porque é uma conquista. A gente não ser mais como antes é uma conquista, né? A gente está todos os dias sendo a nossa melhor versão. Se ontem a gente foi um pouquinho mais egoísta, ou menos caridoso, ou enfim, alguma coisa do tipo, hoje a gente, né, vai continuar buscando e é uma conquista nossa. Exatamente. Alguém comentou ali que a lei de Deus ela é educativa e nunca punitiva, né? E é verdade. E a Alessandra comentou aí que ela lembrou da explicação que o Tiago Cardoso, que esteve aqui com a gente, falou sobre a pena de talião, né? E que somente Deus, né? As leis divinas é que conhecem o caminhar de cada um para que essa pena de talião, entre aspas, seja aplicada, né? E que muitas vezes nós aqui tentamos fazer, nós enquanto humanidade, né? A gente acha que sabe como julgar o outro, a gente acha que sabe o castigo que o outro merece, né? Quando na verdade Deus sabe o esforço que aquele irmão fez. Desde que eu comecei a estudar a doutrina, eu sempre ouvi dizer assim, olha, nunca julgue um irmão que foi preso porque cometeu um assassinato, porque você não sabe, às vezes é o melhor que ele pode fazer. De repente, numa outra existência, ele matou centenas de pessoas e nessa ele matou uma. Então, é um avanço para aquele cidadão, né? E quando a gente olha o prisma só daquele acontecimento, a gente acha que a gente sabe o que é que o outro irmão merece. E é um erro isso, porque se nós não conhecemos o nosso passado e quantas faltas nós cometemos, como que a gente pode querer julgar o que o outro merece? Ah, porque merece fazer isso, merece passar aquilo. E às vezes a gente não cometeu aquele erro, mas em pensamento a gente desejou para ele a coisas piores do que ele fez, não é? Então quem é que Sim. me diz se numa oportunidade que ele teve eu também não agiria igual? Se eu estou desejando para ele isso, por quê? Eu não sei o que motivou ele a Não fazer é à isso. toa que a gente Mas está se no ele... mesmo mundo, né? Oi? Não é à toa que a gente está no mesmo mundo, né? No mesmo local, né? Na Terra, no planeta. Exatamente. Exatamente, né? Se ele foi motivado a fazer isso e eu só de ver o crime, sou em pensamento, eu transmito para ele desejando um monte de coisa ruim, quem sabe o que é que me motivaria também, né? Numa hora dessa. Sim. Então a gente não pode aplicar essa pena de talião, mas Deus, em sua infinita bondade, ele conhece a necessidade de cada um. E a gente também já estudou aqui em leituras anteriores que essa questão do diagnóstico é muito complicada, porque a gente falou sobre a diferença de missão, de prova e de expiação. E a gente nem sempre consegue olhar uma situação e afirmar, não, isso aí é uma expiação, ou isso aí é uma prova,
ou isso aí é uma missão. E nem tem por que a gente ficar dando esses diagnósticos, né? Então, que a gente use tudo isso que a gente falou hoje para analisar na gente mesmo. Porque a gente pode olhar e falar assim, não, meu corpo é perfeito. Então, provavelmente, eu não fui uma pessoa muito boa, né? Já que eu não estou pagando por nada. Não. Em que momentos eu estou tendo as minhas limitações? Em que momento eu estou me colocando uma venda nos olhos, né? Propositalmente. Então, que a gente possa trazer para a nossa própria reflexão, como você mesma disse, não é à toa que a gente está aqui. Exatamente. Deixa eu ver aqui, alguém mais falou? Alguém falou que por isso Deus é misericordioso e nós não. Essa é a maior virtude que se tivéssemos nos aproximaria de Deus. A Josenilde, lá da Bahia, Juazeiro, está aqui conosco. Olha que maravilha, né? Como é bom a gente poder se unir dos mais diversos lugares para fazer essas reflexões. Isso é muito bom. Esse é o bom da internet, né? A gente consegue alcançar muitos lugares, muitas pessoas, né? Mais do que fisicamente. Exatamente. Quer concluir falando mais alguma coisa que você tenha pensado? Não, era isso mesmo. E aí, no final, pensando, eu meio que estava refletindo como que a gente pode ser bem-aventurado, e ter os olhos fechados, né? Que é aquela questão que você disse no começo. Se está nos fazendo mal, que a gente reflita, que a gente se afaste, ou que a gente consiga lidar com aquilo, né? Da melhor forma. Não que a gente tenha que precisar passar por alguma coisa para a gente poder aprender. Mas que a gente pense assim, poxa, eu vou olhar com melhores olhos, né? Vou dar uma nova visão para aquilo. E não necessariamente eu preciso passar por uma coisa, uma dificuldade maior, né, para eu poder aprender, uma lição. De tantas milhares que tem, né? Aprender só uma. Uma não, né? Vou aprender várias naquela expiação, naquela prova, naquela experiência, mas às vezes, por alguma falha que eu tive numa outra vida, eu vou passar por uma coisa tão, tão limitadora, né, para mim. Mas que Exato. com certeza traz muito aprendizado, né? Não é à toa, né? E é importante falar disso também, porque isso nos faz compreender como funciona a justiça de Deus, né? Porque se a gente não admitir a pluralidade das existências, fica difícil mesmo, né? A gente olhar para o lado e ver irmãos com tantas diferenças, né? De barcos, vamos dizer assim. Que a gente fala que está na mesma tempestade, cada um num barquinho. Por que tantos barcos diferentes, né? Se Deus é justo e bom, todos nós deveríamos estar exatamente iguais. Mas, justamente por essa justiça, ele sabe que essas diferenças de evolução, né, de patamares evolutivos, ela é importante para que o conjunto evolua. E se utiliza de todas as coisas, até das nossas dificuldades, Deus se utiliza para conseguir nos fazer progredir. Exatamente. Falou tudo. Gleice, bom dia. Gleice esteve com a gente aí ontem e agora está aí de novo. É muito bom, realmente tem sido muito bom essa experiência, né? Ontem eu estava falando com o Marcelo Turra, o quanto que eu tenho dificuldade de acordar cedo. Mas depois que a gente liga, que se conecta e que começa, as coisas vão fluindo de uma forma, né? Que quando termina, a gente sente assim, renovado mesmo. A gente fala que bom que eu acordei cedo, né? Que bom Exato. que eu participei. Exatamente. Eu também tenho essa dificuldade, igual você, de acordar cedo. Mas você tá, pelo que eu vi, você tem dificuldade de acordar cedo, mas você tá todo dia 7 horas aqui, é bem legal, né? Pois é. É algo que eu mesma, se tivessem me falado isso lá atrás, né? Se alguém tivesse feito essa previsão, eu ia dizer, olha, você tá errando, hein? Não é comigo não, hein? Acho que é outra pessoa. Mas é graças a Deus, né? Que a gente se supera, que a gente descobre que a gente pode mais. E é isso aí. A gente pode muito mais, né?
como eu falei, a gente se limita tanto, né, nas nossas imperfeições, nas nossos erros, mas nós somos muito mais que isso. Só que a gente não percebeu, a gente não sabe, né? A gente ainda está caminhando ainda devagarinho, como eu falei. Vencer é os nossos defeitos, os nossos desafios, o principal, né? Mas, como os espíritos falam, não é de tão difícil assim. É fácil. Só que precisa ter vontade. A vontade a gente ainda não tem. É difícil pra gente porque a gente ainda é muito imperfeito. A gente ainda é muito escravo das nossas imperfeições, né? Essa é a verdade. A gente ainda se limita muito por conta delas, né? Esse mundo está aqui para isso, para nos desafiar. Exatamente. E que tenha olhos de ver, né? Que a gente não tenha olhos de não ver, de fechar propositalmente. Sim, E é exatamente. isso. Então, muito obrigada por todo mundo aí que está com a gente. Vamos fazer nosso encerramento. A Yasmin é outra aí da juventude, que já vai estar com a gente. Consegui convencê-la ontem. Que o mentor dela ela disse que o mentor dela tem acordado ela na hora da live para ela Meu assistir. Deus. Então não é à toa. Se ele está Bom, fazendo isso, ele tem um propósito maior. Então, bora trabalhar. E aí ela aceitou, por livre e espontânea pressão, né, Yasmin? E é isso. quando ela participar, ela vai ver que é super tranquilo, é muito bom. Exato. Então vamos encerrar. Como a Elu ficou com a prece Vamos. inicial, eu vou fazer a final. E eu ia cantar, mas não tô muito boa para cantar, não. Então eu vou tentar falar a letra da música, todo mundo já deve conhecer, mas ela por si só é uma prece e a gente engata a prece junto com ela, tá Tá bom. bom? Tá. Eu E só ela queria fala, agradecer o pessoal que me elogiou, que a Luana falou que gostou de mim. Eu não conheço ela pessoalmente, mas agradeço. é A minha irmã, Gleice, todo mundo. Ah, é sua irmã? Não minha irmã. sabia. É. Eu não sabia. É, quem vai estar com a gente amanhã não é a Mel, não. Quem vai estar com a gente amanhã é a Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, que deu a Ah, legal. palestra domingo lá no Instagram da Suave Caminho. Então amanhã a Carol que está com a gente aí. Ontem ainda fiquei Legal. até tarde conversando com ela e ela também tem um pouco de dificuldade de acordar cedo, mas aí estamos sendo chamadas para o trabalho. Então, então vamos agradecer Elô, né, por ter se disponibilizado. Eu que Muito agradeço obrigada. a Hoje você ainda também. Hoje ainda mais à vontade do que na primeira vez. Eu tenho certeza que na terceira vez você vai estar já ainda mais à vontade. Chique. Então, vamos lá. Luana tá aí nos próximos dias também, escalada. Luana, acho que Flavinha também tá. Então, vamos. Não sei se a maioria conhece, mas com certeza quem não conhece depois pode procurar ouvir a melodia. A música é belíssima e ela diz assim: Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que choram. Peregrinos da dor, suplicamos o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com teu manto divino. E assim lembramos da doce Mãe de Jesus, exemplo de resignação, bondade, confiança e fé. Quão difícil deve ter sido para esta mãe acompanhar o calvário do seu filho, conhecendo-lhe o coração e vendo-o julgado pela ignorância dos homens. Mãezinha querida, ensina-nos a tua paciência, o teu devotamento, a tua segurança. Que a gente possa se inspirar
nesta luz que até hoje continua a nos adotar como filhos, cada um de nós, resgatando-nos nas maiores dificuldades, em nome do Cristo. Te agradecemos imensamente, ó Espírito de luz tão grande, e toda a pleiade de benfeitores que te acompanham. Aqui nos colocamos agradecidos. E rogamos, ó Mãe, por todos os enfermos deste planeta Terra, aqueles literalmente acamados nos hospitais, tantas vezes sem receber visitas, isolados, no literal das palavras. Que eles possam receber a tua santa visita a acalmar-lhes o peito oprimido e sofrido. Mas também não te esqueças, doce Maria, dos enfermos da alma, estes causadores de grandes angústias em seus semelhantes. Mas no fundo, irmãos, tão doentes, tão necessitados do teu amor e do teu colo. Doce Mãe, também nós aqui, em busca dessa luz, nos colocamos necessitados deste remédio, deste bálsamo dos céus, porque também nós, errantes de outrora e de um passado ainda tão breve, reconhecemos muitas vezes os nossos tropeços e nos sentimos infelizes, inferiores e incapazes. E mesmo assim, somos agraciados com o teu amor, a nos envolver, nos intuir e nos alavancar para o alto. Obrigada, mãezinha. Que todos nós consigamos sentir este abraço e que ele se estenda por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande para todo mundo. Amanhã estamos juntos aí. Beijo, Elô. Obrigada de novo. Beijo, obrigada a você. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Bom dia.